Olá, amigos do Papo Literário, eu sou o Wilson Júnior. Eu sou Raquel Garcia. Eu sou Michel Euclides. E hoje nós estamos no Clube do Livro e vamos falar de Lavoura Arcaica, de Raduan Nassar. O autor é descendente de libaneses, é um autor que escreveu muito pouco. Ele tem 2 livros, 2 romances, no caso 2 novelas, né? Que é O Copo de Cólera e O Lavoura Arcaica, e depois foi compilado os contos dele dos anos 70 e 80, já nos anos 90, e publicado essa coletânea de contos. Apesar disso, extremamente premiado, né? Foi premiado com o Jabuti, tanto pelo Lavoura Arcaica como por esse livro de contos, e agora, em 2016, recebeu o Prêmio Camões, né, pelo conjunto da obra dele. Então, é um desses grandes autores brasileiros que acabaram não escrevendo muito. A gente tem o caso, por exemplo, da Natércia Campos, que foi o último Clube do Livro, que também era autora, né, o único livro dela, A Casa, e aquela obra de arte maravilhosa. A gente aqui, dentro do Lavoura Arcaica, vai conhecer a história do André, que é um menino que fugiu de casa, né, por uma infinidade de conflitos, e seu irmão veio buscá-lo. A narrativa, na realidade, se divide em 2 momentos, né, a partida e o retorno, cada uma com identidade muito própria, com a linguagem muito própria, com a personalidade muito própria. Esse primeiro momento da narrativa é muito mergulhado em fluxos de consciência, sem uma linearidade certa, através de rememorações e de desejos e de vontades e arrobos filosóficos do autor. Confesso eu que não é a minha parte favorita do livro. E o segundo momento, que o autor já assume uma postura mais linear da narrativa, e por mais que ainda seja rico nessa prosa poética, que é a essência, né, o corpo, a alma dessa obra, ela já ganha uma simplicidade no que diz respeito a termos narrativos. Outros temas que são muito recorrentes dentro da própria obra é a questão da paciência, do tempo e da fome, e também ele tem uma grande metáfora em relação ao filho pródigo. O tempo na obra, ele aparece, eu acho que, primeiramente, assim, de forma mais gritante, na pontuação, né? A gente tem um ponto final, somente ao final de cada capítulo, capítulos mais longos, capítulos mais curtos, capítulos de um parágrafo, né? De um trecho, assim, não chega nem a virar uma página, e eu acho que é a primeira coisa, né? Um tempo que rege a respiração do leitor, a forma de sentir a obra, que deixa o leitor mais ou menos no tempo e no sentimento do personagem. A peça central dessa narrativa é a sexualidade, né? O André tem um desejo por sua irmã, um desejo incestuoso, mas não só esse desejo pela irmã, né? Durante toda a narrativa a gente vai ver o desejo dele, por exemplo, quando a mãe afaga seus cabelos, quando tem um capítulo inteiro dedicado a ele relembrando de uma cabra, onde essa cabra é descrita de uma maneira extremamente sensual e sexual. Mas não só isso, a própria forma da escrita do Raduan no livro é muito forte, esse viés da sexualidade. A gente sente a sexualidade no ritmo de como a história é contada, né? E isso, obviamente, se transborda e se transfere e vai ser um gerador de conflitos dentro da narrativa inteira. O André, ele é um agente do caos. Ele sai de casa na tentativa de descobrir o quão sujo ele pode ser. Ele chafurda na lama, ele vai para bordéis, ele procura pessoas. Tem um trecho do livro que ele fala que ele está coberto de piolhos, com os pés sujos, as unhas imundas. E então quando Pedro, que é esse irmão que é meio beato, meio santo, vem para buscá-lo e fica sabendo da sordidez que se passa no íntimo do André, ele fica mudo, ele perde a voz, ele deixa de falar e ele perde o rumo. Ele passa a ser um tipo de ermitão louco da floresta. E quando o André retorna para casa, tudo é ruína, onde ele toca vira cinza. Que no pai se vê uma figura, né, de Deus Todo-Poderoso, o grande regente daquele lugar, e numa figura diabólica na figura do André, que é o pecado, que representa os pecados, mas não só que representa o pecado, mas que semeia a discórdia, né? Ele abusa do irmão ao retornar da casa, né, do irmão mais novo, o Lula, que enxerga nele um exemplo, alguém a ser seguido, que realizou o desejo talvez de todos os filhos, que é de escapar daquele lugar, e no momento ali de fragilidade do irmão, ele se aproveita do irmão. A fome em Lavoura Arcaica é uma metáfora para o desejo incontido do André. E é uma história contada pelo patriarca, pelo Yohanan, o pai, é justamente o homem faminto, que é um mendigo morrendo de fome, com dores,
chegando no castelo de um grande rei, pedindo comida. E o rei o testa, fazendo com que ele coma comidas e beba bebidas inexistentes. E o homem se mostra muito paciente e respeitoso para com o rei, a tal ponto que o rei, no final da suposta refeição, o premia saudando sua paciência. E convida-o para que viva com ele, para que divida com ele seu alimento. Mas o André ouve uma outra versão dessa história, em que o homem se impacienta e esmurra o rei. E quando o rei pergunta o que aconteceu, o mendigo diz: foi por conta do vinho. Toda essa história contada pelo pai para o André é para ilustrar o poder da paciência. Eu acho importante pontuar o papel da mulher na obra, desde quando se percebe que a mãe do André e a mãe da Ana não tem um nome, né? E o fato da culpabilização dessa mulher, né? A culpabilização da Ana pelo relacionamento incestuoso, e isso se dá com o assassinato da Ana pelo pai, né? Fica bem nítido aí, nesse feminicídio que acontece no final da obra. O fato da Ana também não ter voz durante o livro inteiro, então o pensamento da Ana, a atitude da Ana é tudo contada pela versão do André. Tem a prostituta, né, que ele fala, chegou limpo, chegou imberbe, chegou branco e saiu já de um jeito bem, né, sujo. E é uma forma dele culpar aquela prostituta pela sujeira que ele traz consigo, né? Um aspecto muito forte na obra Lavoura Arcaica é a questão bíblica. São os ecos do Velho Testamento, na figura do pai, na figura do avô, na figura do Pedro, o filho mais velho, que se impõe para a família como uma continuidade do pai. E toda essa força opressora, ela vai cair sobre o André e vai pesar sobre a família inteira no desejo do André, no desejo de ruína, quando ele sai de casa e transforma a parábola do filho pródigo em seu retorno uma coisa maligna, porque ele traz a destruição sobre sua família, que antes de sua partida era unida e harmoniosa. Acho que é isso, ou pelo menos é isso que a gente pôde fazer, né, no nosso curto tempo. É uma obra que permitiria a gente conversar por horas sobre ela, até porque é uma obra rica em subjetividades, né, em diversos olhares podem ser debruçados. Os nossos próprios olhares se divergiram bastante nesse sentido, né, de coisas que a gente viu ou coisas que a gente não viu, que o outro viu. E só uma obra muito grande, muito rica, permite esse tipo de coisa. E no fim das contas, essa é uma grande obra. E eu particularmente não gostei tanto dela no início, mas no fim das contas ela me arrebatou, né? E eu terminei gostando bastante. Aquelas experiências que você vê, e eu como escritor, olhar e dizer assim, ser incapaz de reproduzir algo como isso. Não que, obviamente, você seja um mestre e você possa reproduzir tudo, mas é muito impactante, é muito único. Mas acho que foi isso. A gente se vê na próxima e tchau. Tchau, tchau. Até a próxima.